O que está acontecendo com o Iridium Recebíveis Imobiliários? Esse fundo imobiliário aqui que já custou R$ 157 a sua máxima histórica, deixa eu conseguir colocar aqui, ó, R$ 157 e já caiu mais de 50% aí desde a sua alta histórica em fevereiro de 2021. Agora, é um bom momento para você comprar esse fundo imobiliário barato ou você vai estar literalmente caindo em uma cilada. Nesse vídeo, eu espero deixar bem claro para você os pontos que ainda são positivos do Iridium e os pontos negativos que também estão crescendo, infelizmente, né? Mas pode ser uma chance de você ganhar muito dinheiro com esse fundo imobiliário ou pode ser literalmente um tiro no escuro que não vai ser muito bem executado, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o Iridium, né? O IRDM11, ele é um fundo de recebíveis imobiliários focado aí em CRIs, né? São os certificados de recebíveis imobiliários, né? Esse dividendo aqui, ele não é real, né? Não é o que vai representar agora o fundo, ele não está com esse dividendo nem próximo dele, tá? E descendo aqui nós temos mais informações. Primeiramente, que ele é um fundo considerado mais arriscado, ele é relativamente mais arriscado, tá? Com 15,69 aqui, e ele é um fundo que deveria estar custando hoje algo em torno de R$ 86,98. E o P sobre VP dele está super descontado aqui em 0,89. Ele está barato, entre aspas, né? Por quê? Ele deveria estar custando 86, ele está custando 77, né? Então, obviamente, temos uma peça faltando aí nesse quebra-cabeça. Aqui temos valor em caixa de 5,81%, um caixa até relativamente robusto de 184 milhões de reais, que pode cobrir possíveis dívidas e pode pagar também os cotistas, nesse momento que ele está passando aí certas tribulações, né? Número de cotistas 295 mil, maravilhoso, liquidez também média diária muito boa de 4,75 milhões por dia, e ele tem aqui o último rendimento de 71 centavos, né? O que representa um rendimento de 0,89%. Como eu expliquei para você, esses 13% aqui ao ano de dividendos não representa mais a distribuição atual desse fundo imobiliário, tá bom? E aqui temos um fator bem interessante, assim, até que certo ponto ele é preocupante também, tá? Que é a distribuição de dividendos, né? Aqui, 2018, lançamento do fundo, até hoje, 2023. Como você pode ver, ele não tem, né, uma certa estabilidade na distribuição de dividendos. Ele tem uma variação muito grande nessa distribuição, né? Não é nada previsível e agora estamos em queda. Mas por que está acontecendo essa queda? Eu deixei aberto aqui já o relatório gerencial, né, do Iridium Recebíveis Imobiliários aqui, todo bonitinho, que ele é administrado pelo BTG Pactual, que eu vou falar já aqui para vocês, tá? Na verdade eu vou falar agora, vamos lá. Aqui temos algumas subscrições, que ele já emitiu algumas cotas, temos também o aluguel das cotas aqui especificações sobre ele, né? O CNPJ do fundo, o início de 2018 aqui, que ele é administrado pelo BTG Pactual, serviços financeiros, bem conhecido, né? E gerenciado pela Iridium, como você já sabe, está no próprio nome do fundo. Algumas notícias bem relevantes sobre o fundo, alguns vídeos também. E aqui outro dado interessante, que o patrimônio do fundo vem crescendo até por volta de 2022 aqui, comecinho de 2023. Depois ele está caindo, tá? Pouco, ele está caindo pouco, porém ele está caindo aqui nos últimos meses. Tá bom? Isso é um ponto preocupante, né? Aqui os números dele, o número de cotistas vem crescendo, vagarosamente para ele vem crescendo, né? Você tem um patrimônio líquido aqui sendo reduzido, e isso é preocupante sim, tá? Não é um bom fator não. O patrimônio, ele deve estar sempre em constante crescimento, adquirindo novos CRIs, trazendo mais dinheiro para o fundo e também consecutivamente para os cotistas, né? Então, esses números não estão tão interessantes, né? Basicamente, como eu já explico em todos os vídeos aqui, né? Sempre olhar da direita para a esquerda, e esses números devem estar crescendo, em questão de lucro, né? Claro que dívida ela vai crescer um pouquinho também, é normal isso acontecer, é o padrão, porém o lucro ele deve estar acompanhando esse crescimento, e aqui não está acontecendo muito bem isso, né? Aqui abaixo temos algumas demonstrações contábeis, né? E aqui os valores a receber que oscilam muito, né? Você tem uma oscilação muito grande aqui nos valores a receber. Temos o caixa é padrão oscilar, nada de diferente aqui de um fundo muito bom para um fundo muito ruim, o caixa ele sempre vai oscilar, tá? E aqui os valores a pagar, né? Que caiu bastante aqui no mês 10, ele deve subir aqui, esse gráfico deve ser modificado aqui nos próximos dias, né? Porém, tem aqui uma queda relativamente aí grande junto com o patrimônio também que está caindo. Então esses pontos, eles me deixam um pouco receoso em relação ao RDM11. Porém, ainda nesse vídeo aqui, você vai ver que existe aí talvez uma janela de oportunidade para você que quer ganhar dinheiro com esse fundo. Mas é arriscado, tá? Não vou mentir para você, não é uma tomada de decisão fácil para nós que somos investidores se vamos arriscar o nosso patrimônio em uma possível recuperação
do Iridium ali nos próximos meses e anos, tá? Acompanhado de uma alta da inflação. Eu vou explicar o porquê que a inflação tem tanto impacto no Iridium, tá bom? Aqui o portfólio, temos alguns fundos imobiliários aqui que compõem a carteira dele, fundos conhecidos como o Deva 11, o Game 11 aqui, dentre outros também que são fundos interessantes que ele possui uma parcela deles aqui no seu portfólio. E temos aqui os papéis, né? Os LCI, temos os CRIs, que é a maioria, temos aqui no total de 15 páginas, né, de CRIs aqui, e um bom valor investido nesse tipo de ativo. E aqui abaixo temos os FIIs com o Iridium no seu portfólio. Pode ver que nenhum tem uma posição muito relevante com esse fundo em seu portfólio, tá bom? E aqui abaixo nós encontramos aqui o relatório gerencial que já está aberto, que eu queria falar um pouco antes, porém vamos dar foco nele agora, né? Então temos o rendimento dos últimos 12 meses que veio caindo, infelizmente, né? Aqui o desempenho no mercado secundário que também vem caindo, né? Basicamente com esse fundo imobiliário. Mas por que, Leonan? Por que está acontecendo essas quedas? Exatamente por esse fator aqui, ó. Essa coluna central de indexador. Como você pode ver, a maioria dos indexadores são o CDI e o IPCA. E o que aconteceu com o CDI e o IPCA nos últimos meses? Tivemos uma correção, uma queda, tanto no CDI, que está indexado ali à taxa Selic, né, a nossa taxa básica de juros, quanto no IPCA, que você teve um controle, entre aspas, da inflação no Brasil. Então, com uma inflação um pouco mais baixa, né, com as taxas mais baixas ali, os contratos, os CRIs de modo geral, têm um impacto muito significante ali na distribuição dos rendimentos. E com essa distribuição dos rendimentos sendo impactada, nós investidores e o fundo de modo geral é impactado. Ou seja, o fundo vai pagar valores menores para os seus cotistas, né? Ou seja, a distribuição ela foi muito afetada, né? Então você tem aqui basicamente a maioria dos indexadores no IPCA e no CDI, e aqui do lado você tem também o setor de atuação de cada um desses CRIs, os detalhes, né, de modo geral. Porém, vamos continuar aqui, né? Aqui a continuação da carteira, mais algumas explicações da carteira separada aqui desse fundo imobiliário. Temos também a carteira de fundos imobiliários, né, de FOFs ali, que ele faz a descrição de cada um dos ativos, sendo o máximo aqui 3,88% do patrimônio alocado nele, que nesse caso é o RBHY11, né? Descendo um pouco mais, nós temos aqui a distribuição da carteira, tá? A distribuição de carteira desse fundo, ela é bem feita, né? Por quê? Ela tem 42% em real estate, né, que é basicamente mercado imobiliário tradicional. Aqui, 13% em energia, 12% em papel, 6% em logística, 4% no governo federal, Caixa Econômica e assim em diante, 4% em varejo, 4% em shopping center e assim em diante. Agora o problema está aqui, ó, nessa seção de indexadores, né? Como o primeiro indexador, o IPCA, uma taxa média de 8,71% ao ano bruto, e aqui 60% está indexado à inflação, 19% indexado a fundos imobiliários, né? E 10% ao CDI. Ou seja, aqui em conjunto temos um pouco mais de 71% indexados ali a, entre aspas, a taxa Selic e a inflação ali diretamente, né? Então, mais de 70% desse fundo imobiliário sofre com quedas tanto na Selic quanto na inflação, no IPCA de modo geral, tá bom? E aqui temos também algumas movimentações do mês, aqui compras e vendas, né? E por último, porém muito importante, essa seção aqui, que é a seção de inadimplentes, né? Então você tem todos esses investimentos do fundo que estão inadimplentes. E por que eles estão inadimplentes? Vamos ler aqui, ó. Ativo reestruturado devido a atraso e estouro nos custos de obra. Beleza. Agora o pior está aqui. Ativo em reestruturação devido a piora no cenário econômico. E temos outros fatores, ó, ativos em vencimento antecipado e execução de garantias. Então ele está sendo executado e vai demorar acima de 12 meses, de 3 a 6 meses, ok? Entre aspas, né? Aqui é uma especulação de prazo, então não é uma garantia. Então você tem todos esses ativos aqui basicamente sofrendo e não conseguindo pagar para o nosso fundo imobiliário em questão aqui. Então você tem esses problemas aqui dentro do Iridium, que são ruins, obviamente, a inadimplência é sempre ruim, porque o fundo tem que ele arcar com as suas dívidas e tudo mais. E toda essa questão de inadimplência, de queda na Selic, de queda no IPCA, vão influenciar, estão na verdade influenciando negativamente o Iridium, no Iridium ali atualmente. Então voltando para o começo do vídeo, esse fundo imobiliário agora, você tem duas opções. Ou você não investe nele, você fica assim, ele já não está bem das pernas, ele está com algumas partes em inadimplência, ele está sofrendo com as quedas
queda de juros, então vou ficar à parte desse fundo imobiliário, eu não quero investir nele, vou investir em outros fundos imobiliários, até mesmo do mesmo segmento, porém fundos que não estão sofrendo tanto quanto o Iridium, né? Ou você vai e faz um aporte nesse fundo imobiliário, uma parcela pequena da sua carteira de investimentos hoje, uma parcela mediana para você, nunca colocar todo o seu dinheiro aqui, não vale a pena, tá? Não vale a pena o estresse, né? Colocar todo o seu dinheiro aqui agora. Uma parcela desse investimento visando que esse fundo irá se recuperar com as próximas altas, tanto da Selic quanto do IPCA. E essas próximas altas, nós estamos falando provavelmente ali para o meio ou final de 2024, que isso pode acontecer. Então, quando nós falamos de investir no Iridium, nós dependemos de olhar para um cenário que não aconteceu, que é uma suposição dessa futura alta, tanto da inflação quanto do Tesouro Selic, que vai impactar diretamente no CDI, na taxa DI, o que faz com que esse fundo imobiliário possa render mais para os seus cotistas e possa subir cada vez mais o valor da cota e também a distribuição de dividendos em um futuro próximo. Então você vai comprar ele aqui na baixa, né, que hoje ele está custando R$ 77,04 aqui, deveria estar custando R$ 86,00, lembrando ele está com P sobre VP descontado de 0,89. Então você vai comprar ele na baixa e vai ter que segurar esse fundo imobiliário. Definitivamente ele não é um fundo imobiliário para quem está começando agora no mercado, mas para você que já tem um pouco mais de experiência, pode ser uma possibilidade de ganhar um bom dinheiro aí em um futuro próximo. Mas na minha opinião, você não deveria esperar nada menos do que 9 a 10 meses, tá? Para ele voltar a se valorizar e voltar a pegar tração, tá? Tanto no valor da cota quanto na distribuição de dividendos. Agora, na minha carteira, hoje não tenho tanta vontade de investir no Iridium, por essas questões aí, desde a distribuição, que ela oscila muito, né? Ela não é muito previsível, até as questões de inadimplência, a questão do Brasil de modo geral. Então eu prefiro pegar uns fundos um pouquinho mais sólidos do que esse em questão, mas essa é uma opinião pessoal minha, tá? Então, na minha carteira, eu tenho outras opções aí que eu acredito que são melhores, tá? Mas e a sua opinião? Comenta aqui embaixo, né? Deixa aí a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o Iridium, qual que é aí o seu posicionamento em relação a esse fundo imobiliário. Você tem ele, já teve ou pretende ter aí a partir desse vídeo, quais são as suas conclusões, tá bom? Então se inscreva nesse canal também para mais conteúdos como esse aqui. Me siga nessa outra rede social que vale super a pena. Aguardo você no próximo vídeo, na próxima aula. Até mais e bons lucros para você.